Meio-dia, 8 minutos, voltamos a falar sobre segundo turno das eleições, votação amanhã, segundo turno das eleições municipais 2024. Ao todo, mais de 33 milhões de eleitoras e eleitores estão aptos a votar em 51 municípios. Vamos movimentar a nossa reportagem pelas nossas praças espalhadas pelo país, para saber como é que está a expectativa e também a organização para o segundo turno, começando aqui por São Paulo. Informações ao vivo com Isabela Mota. Fala, Isa, boa tarde. Oi, Roberta, boa tarde para você e para os nossos ouvintes. Capital Paulista, que tem segundo turno, Guilherme Boulos do PSOL e Ricardo Nunes do MDB vão se enfrentar nessa segunda fase da corrida eleitoral. Na primeira fase, o deputado federal passou com 29,07% dos votos válidos contra 29,48% do atual prefeito. Foi uma margem bem pequena e hoje eles continuam em campanha, então estarão nas ruas aqui da capital paulista ao longo do dia, tanto o Ricardo Nunes como o Guilherme Boulos. No primeiro turno, mais de 2,5 milhões de eleitores deixaram de comparecer às urnas aqui em São Paulo. Isso tem sido pauta dos dois candidatos para tentar angariar esses votos de abstenção. Ontem, o deputado federal Guilherme Boulos participou de uma sabatina promovida pelo candidato derrotado do PRTB, o empresário e coach Pablo Marçal. O candidato Ricardo Nunes preferiu não comparecer ao evento e hoje eles estarão nas ruas de diferentes pontos aqui da cidade de São Paulo com apoiadores para tentar aí mobilizar no último dia de campanha eleitoral no estado inteiro. São mais de 15,6 milhões de eleitores indo às urnas para escolher o próximo administrador municipal, não só na capital paulista, a gente também tem outras cidades muito importantes da Grande São Paulo e do interior também, com disputa eleitoral, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Barueri, Taboão da Serra, todas essas na região metropolitana também vão ter disputa neste domingo. E aqui em São Paulo a gente tem ônibus gratuito para a população que vai votar amanhã, isso na cidade de São Paulo, mas a grande maioria aí, a gente está falando só não de Guarulhos. Só Guarulhos que não. Só Guarulhos que optou por não oferecer o transporte gratuito para os eleitores. A gente até entrou em contato com a prefeitura para entender o motivo dessa decisão e eles falaram que todos os eleitores da cidade votam perto do domicílio, isso não seria necessário. Mas nas outras cidades que terão segundo turno, a gratuidade dos transportes públicos está mantida no caso. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Seguimos movimentando a nossa reportagem já no clima do segundo turno. Agora indo direto até a capital, que tem um Belo Horizonte, com a Luciana Viana. Fala, Lu, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, aqui em Minas são duas, tá? As cidades. Entre os 51 municípios brasileiros que irão escolher os ocupantes dos cargos de prefeito e de vice-prefeito no segundo turno. Belo Horizonte e Uberaba, no Triângulo Mineiro. 2.231.260 eleitores mineiros aptos a votar amanhã. Em Belo Horizonte são 1.992.984 e em Uberaba 238.276. Na capital mineira, no primeiro turno, Bruno Engler, do PL, teve 34,3% dos votos válidos, ficando à frente de Fuad Noman, do PSD, que teve 26,5%. Uma campanha polarizada em Belo Horizonte pelo fato de Bruno Engler, do PL, ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e Fuad Noman, do PSD, ter o apoio do presidente Lula, do PT. Em Uberaba, Triângulo Mineiro, estão na disputa Elisa Araújo, do PSD, que teve no primeiro turno 46,3%, e Tony Carlos, do MDB, teve 28%. Amanhã, o domingo de eleições, nas duas cidades, será de tempo abafado e chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas. Roberta. Obrigada, Luciana Viana. E de BH, nós vamos direto a Curitiba, de onde fala Francine Lopes. Oi, Roberta. Mais de 2 milhões de eleitores vão às urnas amanhã para decidir o próximo prefeito ou prefeita de Curitiba, Londrina, no norte do Paraná, e Ponta Grossa, nos Campos Gerais, aqui do estado. A disputa para o segundo turno entre Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grêmio, do MD, acontece aqui em Curitiba. Os dois que disputam também, não só a prefeitura, mas nessa corrida eleitoral, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, tem um apoio oficial pelo partido e pela coligação, mas Cristina Grêmio teve um vídeo gravado pelo ex-presidente durante a sua campanha e diz ter o apoio dele também.
Tiago Amaral, do PSD, e a professora Maria Tereza, do PP, disputam o segundo turno em Londrina, que fica no norte do Paraná, e em Ponta Grossa, cidade dos Campos Gerais, a disputa acontece entre duas mulheres, Mabel Canto, do PSB, e Elizabeth Schmidt, do União. Aqui em Curitiba, a soma dos votos nulos chegou a 9%, ou seja, mais de 90 mil pessoas anularam o voto ou não manifestaram nenhuma preferência dos candidatos do primeiro turno. E as urnas que serão utilizadas no segundo turno das eleições já foram entregues nos locais de votação hoje de manhã. E aqui no Paraná, assim como no primeiro turno, não teremos a lei seca nesse segundo turno das eleições municipais. Volto com você. Obrigada, Francine. Ainda no sul do país, a gente vai direto a Porto Alegre. Por lá temos a disputa entre Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. Quem está em Porto Alegre e fala com a gente ao vivo é Duda Romanha. Oi, Duda. Tem a Duda? Tem a Duda. Temos a Duda. A capital gaúcha decide em segundo turno se vai reeleger o atual prefeito da cidade, Sebastião Melo, do MDB, para um segundo mandato, ou se elegerá Maria do Rosário, do PT, atualmente no cargo de deputada federal. Por pouco, Melo não venceu em primeiro turno, com 49,72% dos votos válidos. Já Rosário somou 26,27% dos votos. Porto Alegre tem pouco mais de 1.096.600 eleitores. E assim como a capital, todas as outras cidades gaúchas com mais de 200 mil eleitores e, portanto, aptas a ter um segundo turno, vão decidir a eleição para o chefe do Executivo Municipal neste domingo, dia 27 de outubro. São outras 4 cidades: Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. Agora, acionando a nossa reportagem no Nordeste, vamos direto a Fortaleza, onde também há definição aí importante, sendo acompanhada pelos partidos, definição bem representativa sobre o aspecto nacional da política. A Melina Mello está por lá, traz pra gente como é que tá a expectativa em Fortaleza. Fala, Melina. Oi, Roberta. Bom, no segundo turno das eleições municipais em Fortaleza, os eleitores se preparam para uma disputa entre os candidatos André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, com cerca de 2 milhões de votantes. Fortaleza começou a distribuição das urnas na última quarta-feira em 670 locais de votação nas mais de 5.400 sessões eleitorais. Além disso, Fortaleza faz parte das 3 cidades que recebem tropas federais no reforço da segurança neste segundo turno das eleições. Manaus, no Amazonas, e Caucaia, no Ceará, também irão receber esse reforço. Os 2 candidatos à Prefeitura de Fortaleza estão praticamente empatados nas pesquisas de intenções de votos. André Fernandes, do PL, tem um perfil conservador e há destaque em pautas de segurança pública. Ele promete medidas como a criação de centros de atendimento para crianças autistas e o fim da taxa do lixo. Já Evandro Leitão, do PT, até então presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, propõe a criação de programas sociais, como o pé de meia municipal e a ampliação de horário de atendimentos em postos de saúde. Volto com você. Obrigada, Melina, pelas suas informações. E falando em Manaus, vamos direto até Manaus para saber como é que está o clima por lá. Ontem teve debate, o último debate também em Manaus, antecipado pela afiliada da TV Globo, foi um pouquinho mais cedo. Deu até polêmica envolvendo a aliança aqui com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Como é que está a expectativa por aí? Está com a gente o Vitor Litaef. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. 3 capitais na região norte terão segundo turno para decidir quem será o prefeito pelos próximos 4 anos. Vamos lá. Manaus, aqui no Amazonas, a cidade tem 1.400.000 eleitores, quase 500 locais de votação, com quase 4 mil sessões eleitorais. Concorre ao cargo o atual prefeito Davi Almeida do Avante e também Alberto Neto, do PL, que tem o apoio aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na capital paraense, Belém, pouco mais de 1.050.000 eleitores vão às urnas para escolher entre Igor Normando, do MDB, e delegado Éder Mauro, do PL. Já em Porto Velho, em Rondônia, quem disputa este segundo turno são Mariana Carvalho, do União Brasil, e o candidato Léo de Moraes, do Podemos. A capital rondoniense
tem aí em torno de 362 mil eleitores. Sobre o horário de votação, Manaus e Porto Velho têm horário diferenciado, por causa do fuso horário aí de Brasília. Os eleitores vão às urnas a partir das 7 horas da manhã e seguem aí ao final às 4 horas da tarde. Roberta. Obrigada, Vitor. Goiânia agora, temos informações chegando com Ronilma Pinheiro. Ao todo, 3 cidades goianas terão segundo turno neste domingo. Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis são os maiores colégios eleitorais de Goiás. A expectativa é que mais de 1.600.000 eleitores vão às urnas para definir os prefeitos dos 3 municípios. Na capital do estado, a disputa será entre Fred Rodrigues, do PL, e Sandro Mabel, do União Brasil. Em Aparecida, região metropolitana de Goiânia, Leandro Vilela, do MDB, e professor Alcides, do PL, concorrem ao cargo mais importante do Executivo Municipal. Já em Anápolis, cidade que fica a quase 60 quilômetros da capital, a disputa pela prefeitura é entre Antônio Gomide, do PT, e Márcio Correa, do PL. Nos 3 colégios, 580 zonas eleitorais estarão disponíveis para os eleitores votarem. Goiânia tem o maior número de sessões eleitorais, ao todo são 3.041, que é o mesmo número de urnas. A Rádio Band News FM em Goiás fará a cobertura de todo o processo eleitoral, desde os primeiros minutos da votação até a apuração dos resultados. É isso aí, estaremos aqui desde cedinho. Obrigada, Ronilma. A gente vai a Salvador, onde não tem segundo turno, mas a nossa reportagem vai trazer pra gente a expectativa para o segundo turno, não na capital baiana, mas temos em Camaçari. Tudo bem? Loren Beatriz está com a gente ao vivo. Oi, Roberta, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Aqui na Bahia, pela primeira vez na história, a cidade de Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador, vai ter o segundo turno nas eleições municipais. A disputa é entre os candidatos Luiz Caetano, do PT, e Flávio Matos, do União Brasil. O primeiro turno foi acirrado. Caetano teve 49,52% dos votos e Flávio Matos 49,17%. Mais de 500 urnas, Roberta, vão ser usadas amanhã na cidade, que é a única dos 417 municípios baianos onde haverá o segundo turno. O TRE também informou que outros 60 equipamentos estarão de reserva para o pleito. De acordo com a Constituição Federal, o segundo turno é possível em municípios com mais de 200 mil eleitores. Camaçari, de acordo com o TRE, tem mais de 205 mil. A cidade tem a segunda maior economia da Bahia, atrás somente de Salvador, a capital do estado. Volto com você. Obrigada, Loren. E vamos encerrar nosso giro movimentando a reportagem, as nossas praças aqui da Rede Band News FM com o Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro não haverá segundo turno, mas temos em Niterói e Petrópolis também. Maria Eduarda Vieira, boa tarde. Isso mesmo, boa tarde, Roberta, boa tarde para todos os nossos ouvintes eleitores de Niterói, na região metropolitana do Rio, e Petrópolis, na região serrana do estado, voltam às urnas, então, neste domingo, para definir os prefeitos dos municípios para os próximos 4 anos. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, Niterói tem 410 mil pessoas aptas a votar, enquanto Petrópolis tem 245 mil eleitores. A disputa na Serra é entre os candidatos Ingo Rames, do Partido Progressista, o PP, e Igor Moura, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. O cenário no primeiro turno, lá em Petrópolis, foi decidido no finalzinho da apuração. O candidato Ingo Rames chegou a ter 50% dos votos, mas, com 100% das urnas apuradas, ficou com 49,96%. Yuri teve 17,77% dos votos, então a disputa vai ficar entre os dois. Já em Niterói, o ex-prefeito Rodrigo Neves, do Partido Democrático Trabalhista, disputa o segundo turno contra o deputado federal Carlos Jordi, do Partido Liberal. No primeiro turno, Neves ficou com cerca de 48% dos votos e Jordi com aproximadamente 35%. A gente lembra para os ouvintes que as duas cidades foram as únicas aqui do Rio de Janeiro a levarem a disputa para o segundo turno. Apenas 11 cidades do estado poderiam ter o segundo turno, isso porque nos 81 dos 92 municípios, o número de eleitores não ultrapassa 200 mil, o que impede, então, a realização de 2 turnos. Então, amanhã, no domingo, a gente tem somente eleitores de Niterói na região metropolitana e Petrópolis na Serrana indo às urnas. Roberta.
Obrigada, Maria Eduarda. E assim a gente encerra esse giro falando sobre a expectativa para o segundo turno nas várias praças que compõem a nossa rede.